urgente, a maior torcida do planeta pode ser calada. O Brasil foi escanteado numa manobra sombria e ninguém está falando sobre isso. Vistos negados, embaixadas silenciosas, empresas de turismo em alerta máximo. O que está acontecendo com o torcedor brasileiro às vésperas da Copa do Mundo 2026? Nesse conteúdo você vai entender 5 revelações bombásticas que mostram como o Brasil pode estar sendo sabotado nos bastidores. E a primeira revelação vem de onde menos se esperava. Primeira revelação: de acordo com fontes próximas ao Itamaraty, algo muito mais profundo está por trás da recente tensão envolvendo os vistos de entrada nos Estados Unidos. Oficialmente, o alerta emitido pela Embaixada dos Estados Unidos da América parece apenas um lembrete diplomático, mas nos bastidores o que se comenta é bem mais grave. O Brasil estaria pagando o preço por um jogo geopolítico de alto risco. Recentemente, o país selou acordos comerciais significativos com a China, incluindo ampliação de rotas logísticas e tratados de exportação bilionários. A leitura, em Washington, uma suposta traição econômica que teria levado o governo americano a uma retaliação velada. O alvo, a base mais fiel do futebol brasileiro. Sua torcida. A ideia seria simples, porém cruel. Ao dificultar o acesso dos torcedores brasileiros à Copa de 2026, o governo dos Estados Unidos da América enviaria um recado direto ao Palácio do Planalto. Alianças têm consequências. O futebol, mais uma vez, seria usado como instrumento de pressão. Segundo a revelação, relatos em grupos restritos de WhatsApp formados por agentes de viagem, torcedores organizados e até ex-funcionários de consulados, levantam suspeitas ainda mais sinistras. Estariam ocorrendo negativas sistemáticas de vistos para perfis específicos. Jovens, homens com vestimentas de clubes ou histórico de viagens para jogos internacionais. Coincidência? Prints que circulam nessas redes mostram e-mails de resposta com conteúdo repetitivo, automatizado, onde não há explicação clara sobre o motivo da negativa. Além disso, relatos de entrevistas sendo adiadas diversas vezes, sempre com justificativas técnicas, chamam a atenção. Um padrão teria sido identificado. Quanto mais o perfil se aproxima de um torcedor brasileiro típico, maior a chance de bloqueio. Há quem diga que esse tipo de filtragem não ocorre por acaso. Seria uma operação silenciosa, feita com precisão cirúrgica, para impedir o avanço em massa da torcida brasileira nos estádios da Copa. Afinal, o grito do torcedor verde-amarelo pode ecoar mais alto do que certas potências gostariam. Terceira revelação: enquanto o Itamaraty mantém postura cautelosa e a mídia tradicional finge não ver, alguns especialistas em política internacional, ouvidos por canais alternativos, vão além. Eles apontam uma lógica econômica por trás da exclusão indireta dos brasileiros dos jogos em solo norte-americano. Favorecer a torcida local com a retirada silenciosa de milhares de torcedores do Brasil. Aumenta-se a oferta de ingressos para americanos, canadenses e mexicanos. Em outras palavras, menos brasileiros no estádio significa mais dólares circulando entre o público anfitrião. Um estímulo disfarçado que evita o confronto direto, mas garante a movimentação interna da economia. Esse movimento também geraria impacto na imagem televisiva da Copa. Com menos bandeiras do Brasil, o protagonismo visual se deslocaria para outras nações, apagando um pouco da presença histórica que os brasileiros sempre tiveram nas arquibancadas. E aqui está o ponto mais curioso. Algumas agências de marketing esportivo já estariam adaptando suas campanhas, trocando referências visuais do Brasil por torcedores genéricos, sem identidade nacional explícita. Seria esse o sinal mais claro de que a exclusão já está em andamento? Não estamos falando de suposições gratuitas. Estamos lidando com sinais conectados, que apontam para um plano de contenção, uma engenharia diplomática onde o futebol é o palco, mas os interesses são muito maiores. A pergunta que ecoa em silêncio é:
Por que ninguém de peso está denunciando isso? Será que existe um acordo informal para não gerar escândalo internacional? Ou pior, será que até mesmo algumas entidades esportivas brasileiras estão cientes da operação e preferem o silêncio em nome de futuros interesses? O que chama atenção é a cronologia dos fatos. Desde que os Estados Unidos assumiram o protagonismo da Copa de 2026, houve uma mudança clara no tom das relações consulares. O que antes era facilidade virou obstáculo. O que era incentivo virou burocracia. E tudo isso a menos de um ano do torneio mais importante do planeta. É difícil ignorar o padrão. Primeiro, o alerta da embaixada. Depois, o enrijecimento das regras. Em seguida, relatos de bloqueios seletivos. Por fim, o favorecimento indireto à torcida local. É uma engrenagem que parece funcionar com precisão milimétrica. O torcedor brasileiro, acostumado a superar tudo por paixão, agora se vê refém de um jogo que acontece longe dos gramados. Um jogo onde as chuteiras são substituídas por gravatas e onde o que está em jogo não é só o futebol, mas a identidade de uma nação que sempre fez da arquibancada o seu trono. E se tudo isso for apenas o começo? Quarta revelação: áudios vazados de reuniões internas envolvendo autoridades consulares dos Estados Unidos apontam para uma diretriz que vem sendo seguida com discrição absoluta: bloquear, sem alarde, qualquer tipo de flexibilização nos vistos para grandes eventos esportivos. Esses áudios, enviados de forma anônima a grupos de jornalistas independentes, revelam que a tradicional facilitação de entrada de estrangeiros durante Copas do Mundo estaria suspensa por questões de segurança nacional. Mas a pergunta é: segurança contra quem? Contra torcedores? Contra a festa brasileira? O conteúdo dos áudios é revelador. Um dos trechos menciona, com todas as letras, o medo de manifestações públicas de brasileiros em solo americano. As autoridades teriam citado o histórico do torcedor brasileiro em protestos, vaias organizadas e pressão em massa contra decisões polêmicas da FIFA, sobretudo aquelas ligadas à arbitragem. Em outras palavras, o temor não é bélico, é simbólico, é midiático. A presença em massa do povo brasileiro poderia virar manchete global, caso uma decisão duvidosa em campo prejudique a seleção. Uma vaia, um grito, um cartaz bastariam para constranger patrocinadores e arranhar a imagem de neutralidade da entidade máxima do futebol. Por isso, segundo esses vazamentos, a ordem silenciosa seria clara: quanto menos brasileiros, menos riscos. Essa revelação gera um novo tipo de revolta, porque, se confirmada, não se trata apenas de burocracia consular, mas de censura disfarçada. Um controle indireto da expressão popular. Um veto ao grito da arquibancada, planejado nos salões de decisões frias. Quinta revelação. Por fim, chegamos ao ponto mais alarmante. Um movimento silencioso está sendo articulado nos bastidores do turismo internacional ligado à Copa. Empresas parceiras da FIFA, especializadas na venda de pacotes completos para o Mundial, teriam recebido orientações não oficiais para redirecionar seus esforços de venda. O motivo: uma previsão sombria: a possível exclusão em massa dos torcedores brasileiros. Relatórios internos dessas agências, vazados em portais alternativos, mostram uma queda abrupta no foco no público brasileiro. O marketing digital, antes voltado ao Brasil como uma das principais torcidas consumidoras, migrou seu alvo para outros países da América do Sul, além de europeus e asiáticos. A justificativa, segundo os documentos, é simples e assustadora: risco de inviabilidade logística para brasileiros. E mais, guias turísticos que antes se preparavam para atender grupos brasileiros foram reorientados para focar no público local. Operadores fluentes em português estão sendo remanejados. Agências pequenas, que lucraram alto com brasileiros na Rússia e no Catar, agora enfrentam um vácuo de comunicação
vindo dos parceiros internacionais. Seria coincidência ou parte de um plano maior? Se essa manobra estiver realmente acontecendo, estamos diante de uma operação que pode ser chamada de boicote institucional, um apagamento gradual e silencioso da torcida brasileira, um esvaziamento calculado. A maior festa do futebol, sem a sua torcida mais vibrante, e o mais grave, isso pode estar sendo feito com o aval ou ao menos com a omissão de quem deveria proteger esse povo. Onde está a Confederação Brasileira de Futebol? Onde está o governo? Onde estão os ex-jogadores que sempre exaltaram o 12º jogador? Todos em silêncio, todos assistindo impassíveis, enquanto os torcedores enfrentam filas negativas, gastos absurdos e humilhações diplomáticas. O que era para ser uma celebração do futebol está se tornando um pesadelo logístico. E o pior, um pesadelo que não aparece nos noticiários, que não vira manchete, que não é debatido nas grandes mesas redondas. Um silêncio desconfortável paira sobre tudo isso. E talvez não seja apenas descaso. Talvez seja medo. Talvez seja cumplicidade. Neste vídeo, você viu 5 revelações que não estão sendo discutidas na mídia tradicional. Revelações que apontam para uma articulação perigosa, onde o futebol é pano de fundo para interesses geopolíticos, econômicos e simbólicos. A pergunta agora é: até onde isso vai? Será que o torcedor brasileiro vai aceitar ser deixado de fora da festa que ele ajudou a construir? Ou será que está na hora de levantar a voz, de exigir respostas, de transformar indignação em movimento? Se você chegou até aqui, é porque sente que há algo errado nessa história. Então não fique calado, se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like para fortalecer esse espaço que não tem medo de mostrar o que os outros escondem. E agora, queremos saber de você. O que acha de tudo isso? Estão tentando silenciar a maior torcida do mundo?